Saudações a todos aqueles que visitam este canal, eu sou o pesquisador Marcos Lopes. Diz a palavra de Deus no livro de Jonas, capítulo 2, versículo 9 e 10. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. A salvação vem do Senhor. Jonas capítulo 2, verso 9 e 10. Bem, estamos analisando nesta série os dois vídeos do pastor Elias Soares, que tem por título Como Travar um Calvinista. Então, neste vídeo é apresentado um versículo para querer refutar toda uma doutrina, chamado a perseverança dos santos. Bem, nós aprendemos no primeiro vídeo de que existe problemas para o pastor Elias Soares a partir do momento que ele não acredita na doutrina bíblica da perseverança dos santos, né? Expomos que será apresentado que a exegese que ele faz é uma exegese defeituosa porque ele prende-se apenas em um versículo. A questão também da perda da salvação, ela compromete a doutrina da justificação, adoção e santificação, que é apresentada nas Escrituras. Comentamos também que a perda de salvação é uma doutrina pelo qual os reformadores protestantes lutaram grandemente contra, porque era herética. Ou seja, a Igreja Católica, através dos seus catecismos, e até mesmo este último, continua acreditando na perda da salvação. Isso porque é necessário manter as pessoas sobre medo, sobre tensão, e fazendo com que esta doutrina da perda da salvação possa ser um meio pelo qual você prende as pessoas na religião. Comentamos também que, embora o pastor Elias Soares seja uma pessoa eficiente no que tange a refutar a seita adventista do sétimo dia, mostramos que esta revista adventista, ela exalta quem? Jacó Arminius, porque a sua soterologia, ela é uma soterologia remonstrante, ok? Exaltado Jacó Arminius como fez um grande favor ao meio cristão, ao meio evangélico, né? Trazendo, assim, para o adventismo todo entendimento correto sobre a salvação. Comentamos também que acreditar na perda de salvação é uma doutrina, é um dogma, além de católico, mas também do mundo das seitas, onde as seitas, elas procuram confundir os crentes através de manuais como este aqui, Raciocínios à Base das Escrituras das Testemunhas de Jeová. Bem, nós comentamos também de que a declaração da perda de salvação, ela vai totalmente contrária ao ensinamento do teólogo Jacó Arminius. Jacó Arminius não acreditava, ok? Que o livre-arbítrio, por exemplo, pudesse salvar o ser humano, e também não acreditava na perda de salvação. Essa foi uma doutrina desenvolvida após um ano após a sua morte pelos remonstrantes em 1610. Então, nem Armínio, certo, concorda com no caso, o pastor Elias Soares, né? Assim também como não concorda com a interpretação que ele faz do capítulo 2 de Pedro, certo? Porque Armínio entendia que essas pessoas não eram regeneradas por Cristo e que elas se apostataram e vieram a perder a sua salvação. Bem, queria novamente lembrar que essa série não é um ataque pessoal ao pastor Elias Soares, mas sim as suas ideias que são expressadas na sua série de vídeos, ok? Bem, eu fico me perguntando se, de fato, Jacó Arminius, ele aprovaria essas interpretações que os atuais arminianos fazem da perda da salvação. E também ficaria me perguntando se Jacó Arminius aprovaria as interpretações de John Wesley, certo? Que John Wesley, de certa forma, deixou de ser arminiano, né? Um seguidor das doutrinas arminianas, a partir do momento que ele desenvolveu a sua própria
teologia, né? O que Armínio e Wesley diferem é que Wesley diz que devemos continuar a orar por uma pessoa, que podemos, através da oração, mudar a situação daquela pessoa. Já Armínio, ele diz que você não pode fazer nada por uma pessoa se o próprio Deus ele não amolecer o coração daquela pessoa. Isso você pode encontrar, inclusive, nas palestras do teólogo arminiano John Stephen Gunter. Então, existe uma diferença teológica entre Armínio e Wesley, ok? E dentre essas diferenças podemos citar que Armínio cria na eleição individual, assim como John Calvino, ok? E também a diferença é que Wesley ele cria numa eleição corporativa na sua interpretação particular da Bíblia. Então, logicamente, que Jacob Arminius ele não aprovaria a interpretação wesleyana, ok? Mas, como eu dizia sobre o vídeo do pastor Elias Soares, falar em perda de salvação é trazer um princípio doutrinário conflitante com o resto das escrituras sagradas, ok? Pois se a pessoa negar este fator, né, da perseverança do santo, ele vai incorrer em erros interpretativos, pois negará vamos dizer assim, outros textos, outros versículos que lidam com o mesmo assunto, ou que estão em paralelo com o mesmo assunto. Então, por exemplo, quando o pastor Elias Soares diz que aqueles hereges de 2 Pedro capítulo 2, verso 1, foram regenerados por Cristo, apenas usando ali o grego, num versículo isolado, isso compromete toda a doutrina bíblica neotestamentária. Por isso que o apóstolo João, ele ensinou o contrário. Em 1 João, capítulo 2, versículo 19, que eu vou ler com vocês aqui, perto do livro do Apocalipse. Vamos ler juntamente, você pode abrir a sua Bíblia, né? Faça um exercício espiritual, abra a sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, versículo 18 e 19. Diz assim: filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio. Quem saíram do nosso meio? Aqueles falsos mestres, tá? Os falsos mestres, inclusive lá de Pedro, saíram do nosso meio. Mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles eram dos nossos. Nenhum deles eram dos nossos. Ou seja, os falsos mestres, os falsos profetas, eles nunca foram do meio de Israel. Eles nunca foram realmente pertencentes à igreja invisível do Senhor Jesus Cristo. Ok? É por isso que um verso como esse, por exemplo, não pode entrar em conflito com 2 Pedro, capítulo 2, verso 1. E nós também não podemos contrariar as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que trouxe um ensino extremamente pertinente concernente a este assunto. Se você abrir, por exemplo, o Evangelho conforme escreveu São João, capítulo 6, versículo 37, você vai ver escrito o seguinte na Bíblia. Vamos ver o que está escrito na The Bible? Olha lá. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Ou seja, aquelas almas que Deus deu para Jesus Cristo, certo? Ele vai vir a Jesus, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Ou seja, aqueles crentes verdadeiros que vierem ao Senhor, ele jamais se perderá. Ele jamais perderá a sua salvação. Ok? Se nós fôssemos, por exemplo, para Romanos 8, vamos dar uma olhadinha aqui em Romanos 8, né, versículo 31 ao 39, nós percebemos aqui a cadeia dourada da salvação. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós,
Quem será contra nós? Quem pode se levantar contra os filhos de Deus? Ok? Se nós prosseguimos os versículos, nós vamos ver aqui, verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, a perseguição, a fome, a angústia, a nudez, o perigo, a espada? O que pode separar, o que pode fazer ser separado um cristão do verdadeiro amor de Deus? Como está escrito, por amor de ti enfrentaremos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, certo? Nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha só que esperança gloriosa tem um crente na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe nada, nenhum poder, nenhuma força, nenhuma criatura que pode tirar você da presença de Deus quando você vai a Cristo. Ok? Quando são levantadas esses textos, né, quando a gente analisa esses textos e são levantados, a gente se pergunta, né, onde está a interpretação do pastor Elias se prendendo somente e fugindo das regras de interpretação bíblica, da hermenêutica, prendendo-se apenas em um versículo? Não pode ser feito isso. Tá? A gente tem que dar devida atenção à questão doutrinária e às regras de interpretação bíblica. Tá? E procurarmos trabalhar somente com um versículo no original, vai sair heresia. Tá? Não pode ser assim. A gente tem que ter uma interpretação, uma exegese também correta. Certo? Eu não posso olhar uma árvore e não olhar a floresta. Ok? Então, nós temos que recorrer sempre ao contexto imediato e ao contexto remoto. Não podemos deixar nunca de entender a Bíblia desta forma, desta interpretação. E se um pesquisador, vamos dizer assim, se um apologista, um pesquisador, ou um leigo, ou quem quer que seja, né, quer fazer uma exegese bíblica usando somente partes das ferramentas hermenêuticas, vai ter problema. Tá? Então, nós vemos que ele está se apropriando praticamente, pastor Elias, do texto original e se esquecendo da doutrina, do contexto, esquecendo de várias situações de regras de interpretação. Né? O que vai fundamentar uma doutrina, o que vai praticamente provar uma doutrina é quando você observa essa doutrina num todo, na sua visão ampla. Ok? Não é focando apenas um versículo e se utilizando do verbo grego que uma pessoa vai fundamentar uma doutrina. A gente não pode bater o martelo e dizer, não, é isso aqui, pronto. Certo? Que está aqui na segunda epístola e pronto. Tá bom? Espero que as pessoas compreendam essa noção de esse nortear de interpretação bíblica. Ok? Porque isso não é eu que inventei, são regras de interpretação bíblica que você aprende em qualquer seminário teológico. Então, veremos que quando é usado termos gregos na análise do pastor Elias, não quer dizer que só exista aquela passagem sobre o mesmo assunto que ele está trabalhando. Ok? Então, no próximo vídeo, eu vou continuar esse nosso estudo e análise do vídeo Como Travar um Calvinista. Ok? Deixe seus likes, seus comentários e até o próximo vídeo. Deus abençoe.